Boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso simpósio intitulado Adolescência, Vulnerabilidades e Potencialidades, organizado pelo querido acadêmico José Augusto Messias. Esse simpósio teve origem já há alguns meses. Logo que eu fui eleito presidente para essa gestão, eu passei uma mensagem ao acadêmico Messias e falei que a adolescência é um assunto que sempre nos preocupou e tem nos preocupado muito, especialmente com essa pandemia, né, com os adolescentes isolados em casa e com convívio muito mais pela internet do que pessoalmente, e demonstrei algumas preocupações ao nosso Messias e pela experiência dele e pioneirismo na UERJ, no que a gente chamava há 30 anos de enfermaria de adolescentes, e hoje se chama NESA. Acadêmico Messias, então, organizou esse simpósio. Se o acadêmico Messias quiser falar algumas palavras de abertura, embora nós estejamos um pouquinho atrasados, ele está com a palavra para depois nós seguirmos para as palestras propriamente ditas. Por favor, acadêmico Messias, com a palavra. Boa tarde a todos, eu agradeço a presença, não só dos que estão aqui fisicamente, mas também por via remota, assistindo através do nosso link. Agradecer ao presidente da academia, o professor Francisco Sampaio, o convite que muito nos honrou e permitiu que nós trouxéssemos para uma decisão interna do grupo do NESA, do Núcleo de Estudo da Saúde do Adolescente da UERJ. Já lá se vão quase 50 anos da nossa existência, de trazer um pouco a reflexão e a experiência, mais e a vivência em relação a alguns tópicos que nos dizem respeito como médicos e equipe multiprofissional que lida com a adolescência. E a vulnerabilidade e potencialidade foi escolhida como subtítulo para atrair um pouco daquele jargão e daquele pré-conceito que diz que o adolescente, antes de mais nada, é um problema. Eu costumo dizer que a adolescência é a saída, quanto mais não seja, porque nós todos já fomos adolescentes e hoje chegamos aonde nós chegamos. Então, como nós estamos já com o horário e precisamos respeitar para poder apresentar tudo que preparamos para hoje, sem mais delongas, eu pediria a licença ao senhor presidente para convocar a primeira palestrante, que é a professora Heloísa Grossman, do grupo que faz parte do Núcleo de Estudo da Saúde do Adolescente. Ela é professora associada da Faculdade de Ciências Médicas e que vai discorrer sobre puberdade, pelo primeiro grande motivo do subtítulo, uma janela de oportunidades, a quem eu dou a palavra nesse momento. Posso usar as setas de passar também? Exatamente. As setas, essas setinhas, posso usar? Tá. Boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de agradecer ao professor Zé Augusto Messias pelo convite, cumprimentar a todos aqui presentes e virtualmente, e dizer da minha alegria de estar dividindo essa tarde com meus colegas de trabalho, companheiros de longa data, e que construímos aquilo que vamos compartilhar um pouco com vocês. Essa mesa foi montada partindo da nossa experiência prática. E, de antemão, chama a atenção o título da minha apresentação: Puberdade. Puberdade, o que teria de tão importante a ser falado nesse aspecto? Puberdade, todos nós passamos por ela. A puberdade inclui as alterações anatômicas e fisiológicas que, a princípio, seriam próprias dessa década da vida, da segunda década de vida. Mas por que a gente trouxe a puberdade aqui? Puberdade, então, que todos nós passamos e que, com certeza, lembramos de algum detalhe dessa passagem.
porque a gente acredita que a puberdade é uma janela de oportunidades. E dentro dessa mesa constituída como vulnerabilidades e oportunidades, coube a mim a responsabilidade de iniciar os trabalhos falando dessa janela. Bom, vocês vão perceber aqui à esquerda a caderneta de saúde do adolescente. A caderneta de saúde do adolescente é encarada por todos nós do NESA e por aqueles engajados seriamente no cuidado de adolescentes como uma ferramenta importantíssima. Importantíssima a partir do momento que ela propicia que o adolescente cuide de si e que acompanhe o seu processo de maturação. Infelizmente, essa caderneta foi retirada de circulação, o que nos deixa muito preocupados, e até então nenhuma outra ocupou esse lugar. Entendemos, então, que a adolescência e a juventude podem ser consideradas oportunidades privilegiadas para se garantir a plena expressão dos potenciais de crescimento e desenvolvimento de cada indivíduo. Ontem, eu tive a grata satisfação de escutar uma aula de Odilon Moraes. Odilon Moraes é um especialista em livros ilustrados. E aqui eu trago uma das imagens que Odilon construiu num livro de Cecília Meirelles, conhecido por todos, ou Isto ou Aquilo. E aqui a gente vê janelas, e nessas janelas, meninas. Mas por que eu trouxe essa imagem de Odilon? Porque Odilon explicou que a ilustração num livro com imagens, ela é fragmentada. E quando o leitor ele precisa ter a curiosidade de passar uma página adiante, como dobrar uma esquina sem saber o que vai encontrar. E é isso que nós nos propomos, como profissionais de saúde, cuidando de adolescentes, acolhê-los nessa curiosidade e nessa virada para uma próxima esquina. Me ensinou também, Odilon, que essas imagens dentro de um livro ilustrado, elas são fragmentadas e que o todo só é conseguido com o somatório dessas viradas de páginas. Assim encontramos o sentido. Assim também é o adolescente, passando por todas essas etapas que compõem a puberdade e que essa puberdade ela é uma marca de normalidade ou uma preocupação em relação à anormalidade. Portanto, muitos adolescentes nos procuram perguntando, eu sou normal? E não só a nós que estamos num núcleo específico de cuidado de adolescentes, mas procuram pessoas que confiam, outros profissionais de saúde. E aqui eu trago para vocês, então, alguns argumentos que justificam, espero convencê-los da importância da inclusão desse tema como abertura dessa mesa. Bom, nós, médicos, nos acostumamos inicialmente com o mundo dos números. Fomos formados no mundo dos números, do quantitativo, antes até do que o mundo das subjetividades. Portanto, o primeiro argumento que eu vou trazer para vocês está nesta localização, da magnitude dos eventos. O segundo é exatamente esse. Nós somos questionados em diferentes espaços sobre questões pertinentes à puberdade, quer seja nas festas familiares, quer seja no supermercado, quer seja nos bancos escolares. Não há um encontro de pessoas que alguém não queira, por exemplo, discutir. Tenho filhos gêmeos de 12 anos. A minha filha já teve a menarca, já quer namorar e está plenamente desenvolvida. O meu filho só quer saber de jogar bola e jogar videogame, tem voz fina e é muito mais baixo do que ela. Quem é normal nessa história? Alguém deles tem algum problema? Ou então, um pai muito enfurecido, que adora futebol, botafoguense como nós, Messias, e o filho treina num time de futebol. Em determinado momento, o técnico falou que iria tirá-lo do time porque ele era mais baixo do que os outros. E esse pai quer entender por que esse filho é mais baixo do que os outros. Esses são alguns exemplos e que eu vou aprofundar um pouco mais.
Outra coisa é a criação de vínculos com adolescentes e famílias. Na verdade, a gente pode pensar na criação de vínculos com adolescentes acompanhados de seus pais que procuram os pediatras, os médicos de adolescentes ou os clínicos, querendo esclarecer alguma questão de saúde. Mas não. Muitos de vocês cuidam de pessoas de mais idade. E aí, aquela avó de um adolescente diabética procura o seu cuidado. E ela, na verdade, ela está completamente desregulada porque ela está preocupada que o neto está comendo menos, ela está preocupada porque o neto tinha a pele tão lisinha e agora ele tem acne, ela está preocupada porque ela adora o neto, mas ela não suporta mais estar perto dele quando ele tira os tênis. Então, mesmo no controle dessa avó diabética que procura um profissional de saúde para cuidá-la, a questão da puberdade vem à tona. E uma questão muito séria, que é a questão da desinformação e da invisibilidade. Então, vou trazer um aprofundamento desses tópicos. Magnitude dos eventos. Nesse momento conhecido como puberdade, o indivíduo ganha cerca de 50% do peso adulto e 20% da estatura final. Eduardo Marcondes, um pediatra que nos ensinou muito, pai da pediatria brasileira, nos alertava que, na nossa sociedade, estatura é status. Se a gente pensar que, para ingressar nas Forças Armadas, o indivíduo precisa ter uma estatura mínima, entendemos por que o nosso papel como cuidadores, em busca de que esse indivíduo possa atingir o seu pleno potencial de crescimento e desenvolvimento, tem um papel muito importante até em alguns sonhos que ele tenha, não é? Isso é um exemplo. Sabemos, então, que a puberdade, os estudos de crescimento, eles remontam à época da Revolução Industrial, quando a produção em escala maior precisava, por exemplo, de estaturas médias para a confecção de mesas e cadeiras. Sabemos também que o início do século XX é especialmente motivado pelos internatos ingleses, onde as famílias abastecidas colocavam os seus filhos. Houve uma parceria de universidades para estudo dos fenômenos próprios da puberdade. E esses fenômenos foram estudados durante um período e se descobriu recentemente, não tão recentemente, que na puberdade existe um acúmulo de 40% da massa óssea total e acontece uma coisa muito importante, inclusive para a preservação da espécie, que os adolescentes adquirem uma capacidade reprodutiva. Bom, aqui mais alguns exemplos daquelas perguntas que nos fazem, às vezes, na fila do supermercado, para quem frequenta supermercados. As primeiras menstruações são regulares? Acho meu pênis pequeno, isso é normal? Homem pode ter peito? Tenho 15 anos, posso fazer musculação na academia? Masturbação faz crescer cabelo na mão? Estamos preparados para responder com base, com propriedade, esse tipo de questionamento? Bom, eu falei um pouco, então, da criação de vínculos com adolescentes e famílias. Não raro, recebemos no nosso dia a dia um adolescente que esteja introvertido, socializando pouco, porque ele se sente diferente dos seus pares. Não raro, o pai está muito preocupado porque ele percebe que o filho tem um pênis ainda pequeno, talvez desinformado que o primeiro sinal de puberdade nos meninos é o crescimento dos testículos e que, se esse menino for um pouco gordinho e tiver uma gordura pré-pubiana, ele pode ter um pênis embutido e que isso não traz nenhuma complicação. Bom, agora temos questões sérias de desconhecimento e vou trazer alguns exemplos que eu pensei na minha prática de médica de adolescentes, no Instituto Fernandes Figueira e no NESA. Recebemos no Instituto Fernandes Figueira, certa vez, uma menina de 9 anos com encaminhamento, com suspeita de uma neoplasia mamária. Na verdade, a família apavorada, vocês imaginam, uma filha de 9 anos com suspeita de uma neoplasia mamária. Na verdade, o que ela tinha era uma telarca unilateral, completamente fisiológica.
e foi encaminhada, então, dessa forma equivocada. Uma outra coisa também, sabemos que a ginecomastia é um fenômeno frequente na puberdade. 50% dos meninos podem ter ginecomastia, mas existe um momento desse desenvolvimento puberal onde essa ginecomastia é fisiológica. Se essa ginecomastia acontece no menino que está em final de desenvolvimento puberal, ela não existia antes, é mandatório que a gente investigue causas para essa ginecomastia, como, por exemplo, os tumores testiculares próprios dos jovens. Recebemos também, várias vezes, encaminhamentos de outros serviços com médicos preocupados porque houve elevação da fosfatase alcalina. Como não haveria, no momento de estirão puberal, meninos crescem 12 centímetros por ano até, meninas 10 centímetros, existe um turnover ósseo enorme e é lógico que isso vai se refletir também numa alteração enzimática, como também a interpretação equivocada de índices hematimétricos. Existe uma palavra de ordem na puberdade, que é variabilidade, e isso pode ser atestado se eu perguntar para qualquer de vocês assim: como vocês imaginam um lactente de 6 meses? É lógico que alguns vão imaginar com cabelo encaracolado, alguns brancos, alguns negros, alguns de olhos amendoados, outros de olhos puxados, mas o volume, o espaço que esse bebê de 6 meses ocupa e o jeitão, se a gente puder falar assim, é o mesmo. Na puberdade, isso não acontece. Existe uma ampla faixa de variabilidade para esses eventos fisiológicos. Então, se a gente tem um adolescente do sexo masculino com 14 anos que está iniciando a sua puberdade, ele vai ter um índice hematimétrico mais baixo do que um outro menino com os mesmos 14 anos que esteja em final de puberdade, já com crescimento testicular, com sua produção plena de testosterona. Então, a gente usar os cortes de índices hematimétricos, não levando em consideração o estágio de maturação que esse adolescente está, também pode dar diagnósticos equivocados. Bom, existem alguns trabalhos que mostram o subdiagnóstico das adolescentes com síndrome de Turner. Portanto, recebemos no nosso serviço já, algumas vezes, adolescentes com amenorreia primária e baixa estatura, que nem sequer esse diagnóstico havia sido pensado. Então, o desconhecimento é uma questão que nos parece bastante importante para justificar esse tema nessa discussão. Bom, e a invisibilidade? Não podemos esquecer que existem diferenças marcantes entre os grupos étnicos. E existe uma questão muito importante. Fernanda, uma das palestrantes da mesa, faz parte de um novo ambulatório no NESA, que se chama Aquarela, que trata exatamente desse tipo de questão, que é a questão da disforia de gênero. É aquela menina ou aquele menino que não reconhecem aquele corpo como o seu corpo e que entram na puberdade. O crescimento das mamas passa a ser sofrido, o crescimento do pênis passa a ser sofrido, enfim, essa é uma realidade. A divisão binária, menino e menina, não mais existe. Temos que ter ciência disso. E saber, então, que essa puberdade ela não é imutável e ela pode ser interrompida ou revertida através de diferentes fatores. Além da questão da disforia de gênero, que podemos lançar mão de bloqueadores de puberdade, a gente não pode esquecer, por exemplo, crianças submetidas às variadas formas de estresse e violência que têm a sua puberdade comprometida e muitas vezes interrompida. As doenças crônicas, Messias vai falar dessas doenças, que muitas vezes a primeira manifestação de uma doença crônica é a interrupção de uma puberdade normal. Outro exemplo, os transtornos alimentares. A gente sabe que uma das características das adolescentes com anorexia, e falo no sexo feminino porque é mais frequente nesse grupo, é a interrupção das menstruações ou a não existência de menarca se a primeira menstruação não aconteceu. Então, essa invisibilidade, ela traz repercussões seríssimas.
Bom, um outro ponto que eu gostaria de falar é que os estudos de crescimento e desenvolvimento da puberdade, até aproximadamente 1990, 2000, eles se centravam nesse momento conhecido como puberdade. Nessa época, a puberdade passou a ser vista como um ponto de inflexão fulcral no desenvolvimento humano que liga experiências iniciais com a adolescência e, por sua vez, tem impacto na saúde ao longo da vida. Vocês também terão a apresentação hoje da professora Cristina, que vai falar das doenças metabólicas, de hipertensão arterial, de obesidade, e a gente sabe que a programação fetal ela está associada com alterações metabólicas no momento da puberdade e também em épocas mais tardias da vida. A gente sabe, inclusive, que existe uma programação fetal associada com sofrimento psiquiátrico na puberdade. Então, isso é um ponto de inovação nesses estudos que olhavam a puberdade apenas como uma fatia. Doutora Heloísa, 3 minutos para concluir, Tá por ótimo. favor. Bom, rapidamente eu vou falar de uma grande mudança que é o desenvolvimento cerebral. Aqui eu trago para vocês a primeira vez que eu ouvi falar de desenvolvimento cerebral como uma temática importantíssima, num simpósio internacional de saúde integral de adolescentes e jovens, produzido pela Organização Pan-Americana de Saúde e apresentado pela professora Matilde Madaleno, a chilena que coordenava o programa na ocasião. E ali eu ouvi pela primeira vez, e muitos de nós, a questão da poda sináptica e da mielinização. Bom, e aí tudo isso derrubou alguns mitos. O pico da exuberância sináptica ocorrendo aos 3 anos e o mito de que o cérebro adolescente não sofre influência de experiência familiar e do ambiente. E tudo isso foi possível através das imagens de ressonância magnética funcional. Sabemos, então, que ocorrem mudanças estruturais específicas do crescimento que continuam além dessa segunda década da vida e que essa maturação cerebral ela não é uniforme. A gente tem uma maturação mais tardia de córtex pré-frontal e, por isso, a gente tem uma instalação mais tardia dos julgamentos morais, do controle de impulsos, do planejamento de decisões, das recompensas e das emoções. O cérebro adolescente é comparado como um carro que tem potentes aceleradores e freios um pouquinho ruins. Qual é o nosso papel nisso tudo? Aqui, só para mostrar tudo isso que está acontecendo, que existem os deflagradores de puberdade, que existe todo o complexo hipotálamo hipofisário gonadal, influências externas, e que a gente não pode minimizar esse tipo de coisa. Bom, para pensar e concluindo minha apresentação, professor Francisco, sabemos então que a puberdade inclui fatores genéticos, características físicas, ambiente, desenvolvimento do indivíduo. E eu convido a todos a pensarem sobre maioridade penal. Sabemos que 2/3 dos adolescentes que são violentos não são adultos violentos. O que temos que fazer é não diminuir a idade de maioridade penal e sim dar oportunidade para que esses jovens possam alcançar o seu pleno desenvolvimento. Fernanda vai falar sobre isso num projeto belamente desenvolvido no NESA. Outra coisa, muito temos escutado sobre o homeschooling. Também é provado que a educação entre pares, ela é valiosa, adolescente aprende melhor com adolescente. Então, também temos que pensar no sistema educativo. E existe uma frase da Suzana Herculano, que ela diz que, em alguns momentos, nós, cuidando de adolescentes, temos que emprestar a esses adolescentes o nosso córtex pré-frontal, porque eles precisam ser cuidados e ter tempo de desenvolvimento dessas estruturas e que vão além dos 20 anos. Aqui, só para mostrar para vocês, isso é um print de uma página da linha de cuidados do Ministério da Saúde, onde eles, inclusive, criaram uma expressão que, para nós, não é exatamente simpática, que é a hebicultura, e que
a gente pode olhar nessa linha de cuidados que algumas coisas estão faltando. Sexualidade, projeto de vida, trabalho infanto-juvenil, que a puberdade, para atingir todo o seu potencial, precisa que a gente olhe para esse tipo de coisa. Para concluir, a puberdade, então, é um conjunto multidimensional de processos maturacionais interativos no corpo, no cérebro e nas capacidades socioemocionais, que é importante no nível individual para moldar a probabilidade de realizar todo o potencial em ganhos de crescimento e desenvolvimento em um nível social amplo, com implicações para melhorar a morbidade e a mortalidade de adolescentes, que é o tema que o professor Zé Augusto Messias apresentará a seguir. Muito obrigada. Obrigado, doutora Heloísa. Convido agora o acadêmico José Messias para apresentar sobre a morbimortalidade na adolescência no Brasil. Por favor, acadêmico Messias, com a palavra. Senhor presidente, professor Galvão, secretário, senhores presentes, audiência virtual, mantendo a formalidade, agradecer à Academia Nacional de Medicina que permitiu, através desse convite, que nós utilizássemos essas instalações para apresentar esse simpósio sobre adolescência, vulnerabilidades e potencialidades. Eu tinha dois caminhos: falar sobre estritamente visão médica da situação clínica, cirúrgica, psiquiátrica, comportamental, ou então tentar contextualizar através desse subtítulo, que foi muito feliz, eu diria mesmo que foi a sugestão da professora Heloísa Grossman, entre as vulnerabilidades e potencialidades, que talvez, pelo que acabamos de ouvir, sejam tão exuberantes e tão facilitados nesse período que sai do brotamento sináptico exuberante, a época da exuberância da infância, e na adolescência começa a haver a poda sináptica que transforma os nossos comportamentos no chamado comportamento adulto, no comportamento maduro. Então eu vou procurar, e optei por fazer muito mais o voo do Condor do que o voo do Falcão, fazer uma visão geral desse aspecto da morbimortalidade na adolescência, particularmente no Brasil, e muito baseado numa longa experiência do Núcleo de Estudo da Saúde do Adolescente, do qual nós fazemos parte, junto com o grupo que está aqui, sem ofender ninguém, desde o século passado. Não vou entrar em detalhes exatamente do número. A setinha que sobe e desce, qual é aqui na... Essa aqui? Antes de mais nada, eu quero dizer que tudo que virá daqui para frente estará sob a égide deste conceito da Organização Mundial de Saúde, sintetizado nesse diapositivo do Dahlgren e da doutora Whitehead, na Inglaterra, criado em 1991, que são os determinantes sociais em saúde. Apesar do ponto central desse diagrama mostrar exatamente o fato biológico do indivíduo doente, ele não está absolutamente nunca, em qualquer idade, dissociado de todo o resto, que são os chamados determinantes sociais, que são de natureza comportamental, ambiental, nutricional, político, social, e vai por aí afora. Então, tudo que eu falar daqui para frente estará sob a égide conceitual dos determinantes sociais em saúde. Uma das coisas que talvez mais nos exemplifique essa situação são essas situações listadas no primeiro parágrafo desse diapositivo, que vem de um romance de um autor que morreu de esclerose lateral amiotrófica há alguns anos, o Tony Juditt, que nesse livro, O Mal que Assola a Terra, o Eu Fez de Land, mostra que a desigualdade corresponde a sociopatias, a desigualdade é corrosiva.
A herança da criação desregulamentada de riqueza é amarga. E talvez no Brasil nós tenhamos um dos exemplos mais cruéis de país de desenvolvimento médico, em que essa desigualdade é crítica e, eu diria mesmo, fatal para uma enorme parcela da nossa população, através de processos mórbidos que nós, como médicos, estamos absolutamente acostumados a conviver. Violência, mortalidade, etc., que eu vou mostrar mais à frente. Um dos exemplos que talvez eu sempre mostro já há algum tempo foi o próprio mapa de disseminação da síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, desde os anos 80, quando ela chegou ao Brasil através do Sudeste Maravilha, São Paulo, Rio de Janeiro. Esse diapositivo mostra o ponto vermelho, cada município que registrou pelo menos um caso na década de 80. Se nós continuássemos essa apresentação através das décadas até início dos anos 2010, nós veríamos que todo o Brasil foi acometido. E o que é mais importante, a calha norte, que todos conhecem, Venezuela e Colômbia, o limite com a Colômbia, com a fronteira com o Peru, o limite com o Paraguai e Bolívia, o limite da estuário do Mar del Plata, que são rotas de disseminação de tráfico de drogas, de tráfico de armas e, principalmente, prostituição, que, infelizmente, acomete a população feminina mais jovem. E foi nesse cenário que esta pandemia da AIDS, na década de 80, 90 e no início dos anos 2000, se disseminou dentro do Brasil. Se há um determinante social maior para explicar esse fenômeno médico, eu estou para aprender com alguém que saiba disso. Uma outra situação que no Rio de Janeiro é extremamente preocupante, e aqui, além dos determinantes sociais que fazem a população, principalmente das classes C, D e E, as menos favorecidas sob o ponto de vista econômico, educacional e social, de organização familiar, há necessidade de um cuidado especial e vejo a multiplicidade de determinantes para uma pequena organização de serviço, que é um projeto nosso, que infelizmente ainda não foi para frente, mas não esquecemos dele, e principalmente através do atendimento integral, que depende da equipe multiprofissional, porque o médico não conseguirá nunca dar conta de toda essa problemática nosográfica que, sob o aspecto dos determinantes sociais em saúde, acometem aos adolescentes, aos adultos, às crianças, de uma maneira pontual, através de uma pneumonia, de uma febre reumática, de um tumor, de uma insuficiência respiratória, e seja mais lá os exemplos médicos que nós queiramos dar. Esse trabalho resultou, inclusive, numa tese de doutorado, que é um livro que está fazendo um impacto extremamente importante por uma das nossas servidoras, a Zélia Caldeira, que é a sua tese de doutorado, que estudou profundamente a dinâmica social, a dinâmica comportamental das mães do crack. É um livro que, se houver oportunidade, eu recomendo especificamente para a leitura. Esse é um pequeno resumo da nossa organização, sempre na parte de cima, como estão vendo, da unidade básica, da policlínica, o hospital, num sistema hierarquizado, regionalizado de referência contra referência, que simplesmente expressam a política nacional de saúde através do Sistema Único de Saúde, que deverá ser sempre o marco e o tema norteador de qualquer organização de serviço, e aqui a história do NES até 1995, e o nosso sonho do Instituto, que um dia, seguramente, nós vamos deixar. Nessa apresentação, nós daremos uma síntese da experiência do NESA, no binômio Saúde e Doença na Adolescência. Vamos passar por cima do detalhamento das doenças, porque dessa eu tenho certeza que a maior parte dos que estão nos escutando tem experiência, porque uma pneumonia, um tumor, uma leucemia, um tumor do sistema nervoso central, uma insuficiência respiratória aguda por mucoviscidose, ela é muito parecida nas experiências profissionais individuais de cada um de nós. Nós estamos querendo contextualizar isso, não só na adolescência, junto com a puberdade, mas sobre os determinantes sociais de saúde, de como se organizam os serviços de saúde para poder dar conta disso tudo, já que nós médicos seremos incapazes de superar todos esses desafios.
Esse é um quadro muito simples, que desde o pentagrama até o popularmente chamada pizza, nós vemos que diagnosticar e tratar problemas é aquilo que afeta nós médicos diretamente. Mas veja quantos outros componentes que dependem de uma equipe multiprofissional e principalmente trabalhando da forma interdisciplinar e não apenas o acúmulo de vários profissionais de várias áreas do conhecimento trabalhando no mesmo local, necessitam para dar conta não só dos problemas de saúde e doença de adolescente, eu diria que isso é comum a qualquer serviço de saúde que se propõe a tratar os problemas da população. A simples consulta médica, que bem representada por um residente nosso no final dos anos 90, é um ponto apenas de importância no contexto do entendimento do binômio saúde e doença que afeta a população. Eu ainda de cavanhaque um pouco preto, vocês já imaginam o tempo que essa foto tem. A nossa estrutura, que vem desde a atenção primária, a atenção secundária, que é no pavilhão Floriano Stoffel, a enfermaria, a atenção terciária, que atendemos demanda espontânea, com uma certa correlação com os centros municipais de saúde, e principalmente aqui em destaque, à esquerda abaixo, que isto não pode funcionar de uma maneira efetiva, ou seja, com impacto transformador no nosso trabalho, na população-alvo do nosso trabalho, se não for através de uma equipe multidisciplinar e, como eu falei, com o trabalho interdisciplinar, ou seja, a transmissão de conhecimento de uma determinada área específica, profissional, para todos aqueles outros de outras áreas que se beneficiam com esse conhecimento particularizado. Em algum momento, um planejamento estratégico permite a formação do chamado mapa estratégico do NESA, que dificilmente conseguimos implantar isso tudo, mas tanto a relação com a instituição, a relação com os processos interiores de trabalho, com as pessoas, temos tópicos específicos de desenvolvimento desse trabalho, que no caso da universidade, o primeiro item amarelo em cima à esquerda, com os resultados da instituição, ele é, antes de mais nada, um formador de recursos humanos, que é a atividade fim junto com a produção de conhecimento de qualquer serviço dentro de uma universidade, tendo a assistência médica, no nosso caso, como atividade meio. Isso cria um mapa tão bonito que só esse item maior à direita, com verde claro, que está escrito adolescentes e jovens, a única finalidade de toda essa estrutura organizada, pensada e refletida e tentada ser implantada, só será possível que, além da eficiência do projeto, da eficácia da sua realização, se ela tiver a efetividade, ou seja, um impacto transformador no seu público-alvo, no caso da assistência, os adolescentes e a sua família. Se não transformar a realidade dessas pessoas, todo esse resto daqui será ineficaz. O nosso serviço, nós estamos tratando, os serviços médicos que cuidam da adolescência no Brasil, tem a ordem de grandeza dessa população, em torno de 50 milhões de adolescentes e jovens. É o terceiro país de toda a América Latina, só perde para o México e para a Argentina. Depois são os adolescentes, depois é o Brasil o primeiro, e em terceiro, quarto lugar ficam os adolescentes do Brasil. A maioria deles em áreas urbanas, representam 1/3 da população do país. É um contingente de gente que entendemos saudável, mas eles ficam doentes também. E outra coisa que está acontecendo é a chamada transição demográfica, em que deixamos de ser a pirâmide dos países subdesenvolvidos e de baixa renda para o país de renda média, em que a idade média, a média das idades da população, elas vem cada vez ascendendo mais, e vocês veem a diferença entre o verde claro e o verde escuro em cada uma das faixas etárias, como cada vez sobe mais, o que ainda mantém um contingente populacional muito grande, principalmente para nós médicos. Tudo aquilo que acometia a infância e a adolescência 10, 15, 20, 30 anos atrás, se refletirá no atendimento médico daqui a 30, 40 anos, quando essas pessoas se transformarão em adultos, adultos maduros e jovens idosos. E a apresentação da professora Cristina vai definir isso muito bem no risco cardiovascular.
Nós fizemos várias enquetes dentro do NESA, na nossa atenção primária, que trabalhava dentro de uma comunidade, e vejam como os 3.600 adolescentes que foram entrevistados nessa época definiram os seus problemas de saúde. Tem muita coisa de doença formal, mas olha quanta coisa dentro do conceito dos determinantes sociais em saúde aparecem como as demandas dos adolescentes. Isso aqui foi feito no Complexo do Morro dos Macacos, que é uma comunidade de baixa renda perto do Hospital Universitário Pederneiras, e um que era comum a todos eles, que era a qualidade da habitação, isso era uma favela, o saneamento e principalmente a questão da renda econômica das suas famílias. O exemplo maior, talvez, dos determinantes sociais para os diversos problemas que encontramos no nosso ambulatório, como, por exemplo, esse daqui, que mostra outra coisa, a importância da atitude do médico que examina pela primeira vez um paciente, no caso adolescente de uma comunidade de muito baixa renda. Duvido que algum foi lá no ambulatório porque estava com a gengiva inflamada ou que estava com dor do dente. Pega um ambulatório de clínica médica, que estão descritas as causas mais comuns de procura. Mas um bom exame clínico que demora 30 segundos, 20 segundos, olhar a boca desses pacientes, olha qual foi a morbidade mais prevalente, a doença bucal. E principalmente a doença periodontal, que todos nós sabemos que é um fator de risco definido e definitivo para a doença isquêmica cardiovascular coronariana na idade adulta. Se não tratar essa periodontite aqui, este adolescente estará num risco maior de desenvolver hipertensão, de desenvolver infarto do miocárdio, estenose carotidiana, acidente vascular cerebral, descolamento de retina. Então, esse contexto de conhecimento é absolutamente obrigatório. Os outros exemplos, esse é o nosso ambulatório, que é um ambulatório geral, policlínico. As queixas relacionadas à clínica médica predominam, são as mais variadas possíveis, e uma lista dos diversos outros setores do nosso ambulatório que atendiam uma demanda espontânea, agora regulada pelo Sistema de Regulação do município, pelo SES, o CISREG e o SES do Sistema de Regulação do Estado. Na enfermaria, nós temos, por exemplo, um verdadeiro compêndio de clínica médica, formal, clássico, médico, medicina. Nós temos a etiopatogenia, infecciosas, inflamatórias, metabólicas, causas externas, nós não temos emergência, então isso daí é menor. Nós vamos ver a diferença disso no INPS do Brasil, no SUS do Brasil, congênita, e principalmente que há também neoplasias, leucemias, linfoma e tumores do sistema nervoso central, que são absolutamente prevalentes nessa faixa de idade. Os sistemas afetados, praticamente todos os sistemas orgânicos, como mostra esse gráfico de uma rotina de realidade nosográfica da nossa enfermaria, em homenagem à professora Luísa Amâncio, ela recebe esse nome. E os resultados ao longo de muitos anos, só para destacar que nós temos pacientes que são curados com altas ou melhorados das doenças crônicas, alguns saem piorados, mas principalmente que há uma mortalidade associada ao adoecimento no adolescente, coisa que é um conceito que às vezes umas pessoas têm uma certa dificuldade de entender, já que entende a puberdade e a adolescente como a idade da saúde. Esse é um resumo de todo o Sistema Único de Saúde pelo Ministério da Saúde, no DataSUS, que reproduz a nosografia das altas hospitalares de todo o sistema público do Brasil relacionados ao SUS. Repetindo, né, é um verdadeiro tratado de medicina interna. Em todos os órgãos e sistemas do nosso corpo humano, da economia humana, você tem problemas de doenças a elas associados. Só para ressaltar, esse 1% aqui de gravidez, porque aqui só se registram as altas decorrentes das complicações da gravidez. A gravidez normal é a maior causa de internação e alta hospitalar no Brasil. Mas o que predomina é que chamar a atenção é essa faixa enorme em azul claro à direita, que corresponde a 70% das altas, e todas elas são causas externas, principalmente aquilo que assola essa população, principalmente pela exclusão social, e a gente vê isso no Rio de Janeiro a todo dia, que são as causas de violência
que normalmente estão associadas ao tráfico de drogas, estão associadas à violência interpessoal com arma de fogo e arma branca. E aqui nós temos, por exemplo, um mapa à esquerda da violência relacionada à distribuição que à época se chamavam favelas, hoje depois comunidades e agora territórios, que é uma palavra um pouco mais forte, porque é uma palavra militar que determina o domínio de certas áreas, e a prevalência de gravidezes em adolescentes, que quase são mapas que se superpõem. Essa conclusão da Unicef diz que a mais trágica das violações de direitos que afetam meninos e meninas no Brasil são os homicídios de adolescentes. A cada hora, alguém entre 10 e 19 anos de idade é assassinado no país. Quase todos meninos negros, moradores de favela. Mais uma constatação dos determinantes sociais do adoecimento humano, do que essa frase é impossível, eu acredito. As principais intercorrências que existem, inclusive na gravidez na adolescência, que é um fato, é uma problemática, vamos chamar assim, do dia a dia, não é a gravidez em si. A grávida de 15 anos a mais, ela funciona talvez até melhor do que a grávida de 25 a 30 anos e a de 30 anos até 34 anos. O grande problema da gravidez na adolescente, independente da maternagem, dos problemas sociais e dos problemas do relacionamento interpessoal que isso determinam, é o aborto provocado em situações absolutamente desfavoráveis. Isto é o que causa uma sobrecarga de serviço dramático, diga-se de passagem, aos serviços de saúde. Há uma relação direta entre nível de escolaridade e a primeira gravidez. Quanto mais anos de escola, menos a primeira gravidez aparece. Mais outro determinante social, não do adoecimento, mas de um fenômeno biológico que, por várias razões, há que ser pensado como uma vontade e não como um acidente da nossa vida pessoal. Já quase que adiantando o próximo tema, depois do intervalo, esses não são dois gordinhos fofinhos. Pela primeira vez na história da humanidade, a geração dos nossos filhos tem uma expectativa de vida menor do que a geração dos nossos pais. E o único fator que se associa, não é que causa, é a obesidade. Não tem nenhum outro. Então, esses dois meninos, eles são verdadeiras bombas atômicas nosológicas. Eles, quando tiverem, eles vão morrer antes do que estaria previsto normalmente quando eles nasceram, e o único fator que existe que se associa é a obesidade. Todo esse quadro complicado dos fatores do risco cardiometabólico, que a professora Cristina vai desenvolver com mais detalhe, nós só podemos hoje interferir na obesidade, na cigarro e na atividade física e um pouco no tratamento efetivo da hipertensão. Todos os outros fatores ainda são meio misteriosos e de difícil controle pela ação exclusiva do médico. O projeto que vai ser apresentado é o estudo do risco cardiovascular em adolescente, que a professora Cristina vai desenvolver com mais propriedade, mas eu queria trazer só um dos resultados de uma época piloto no início desse projeto, que em cidades piloto foram do total de alunos saudáveis de colégios no Brasil inteiro, tanto da rede pública como privado, veja, do total dos alunos assintomáticos, foram encontradas alterações que eles necessitavam ser encaminhados para algum tipo de avaliação clínica. É quase um terço. Isso é um absurdo, isso é uma tragédia mórbida para o futuro do sistema de saúde do Brasil. Algumas coisas o NESA também produziu, como a associação da síndrome do ovário policístico como um marcador da resistência insulínica, que é o fenômeno fisiopatológico, talvez básico, de tudo isso que estamos fazendo. A seguir, depois do intervalo acadêmico, haverá a apresentação de dois projetos do NESA, que é o Caminho Melhor Jovem, que vai falar muito mais da potencialidade e das oportunidades em vulnerabilidades. Ele tem os eixos principais, conforme aparece aí no diapositivo, com lá em cima o título, qual é o objetivo desse projeto. Ele foi desenvolvido na época que as unidades de polícia pacificadoras ainda tinham um papel positivo nas comunidades carentes da cidade do Rio de Janeiro, e nós trabalhamos juntos com esse projeto.
E, em seguida, a Carmen, a nossa assistente social preferida e do coração, vai desenvolver o trabalho que ela tem, que diz, sob o nosso título, o potencial do trabalho infanto-juvenil e o componente de saúde desses adolescentes, tanto sobre o lado muito negativo e, eventualmente, das potencialidades que, eventualmente, esse tipo de ação, nessa fase da nossa vida, pode representar como um potencial de crescimento individual e coletivo. Eles produziram já vários materiais, inclusive módulos de autoaprendizado, sobre o conceito do trabalho infanto-juvenil. E, para terminar, sempre duas fases de efeitos, sem entrar em maiores detalhes. Eu costumo não ler esse texto, que é um texto do Werner Jäger, no Paideia, que é um livro monumental de filosofia, mas para ver a importância que na equipe multiprofissional e no trabalho interdisciplinar a nossa profissão tem, porque isso é uma representação social do médico, que não tem nada a ver com a sua competência específica na matéria médica. Nós, ao longo da história, nos tornamos uma força cultural predominante, e isto é um atributo que é transformador se for bem utilizado. E nós não podemos nos perder em minudências, como dizia o nosso ex-acadêmico saudoso professor João Cardoso de Castro, não podemos perder em minudências do dia a dia, de competências e tudo mais. O nosso exemplo, a nossa ação, a nossa preponderância em todo o sistema de saúde, ela tem que ser um exemplo positivo para a melhoria da qualidade da saúde e do bem-estar, sobre o paradigma das determinantes sociais em saúde. E lembrar sempre, e esse é o último diapositivo que eu vou encerrar, que isso que está mostrado nesse diapositivo não é um projeto de governo, como sempre foi tratado. Isso é uma meta, é um projeto, é um dever de Estado, de nação. E aqui eu encerro querendo ter, de alguma maneira, trazido algum tipo de reflexão sobre o binômio saúde e doença, o papel do médico e, principalmente, da equipe multiprofissional que cuida dessa população. Muito obrigado a todos. Obrigado, acadêmico Messias. Agora nós vamos ter intervalo para o chá acadêmico e retornamos às 18 horas com a sessão plenária e às 18h20 com a segunda parte desse simpósio. Obrigado, até mais tarde.